Graças a Deus, Jesus, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, tu bem sabes, num momento difícil, passando por dificuldades, vendo pessoas sofrendo, pessoas que amamos, mas estamos aqui, porque sabemos que quanto mais conhecemos o teu Evangelho, quanto mais estivermos juntos, com o objetivo de aprendermos, para poder melhor vivenciar os seus ensinamentos, nós estaremos sendo envolvidos por vibrações de saúde, vibrações amorosas, de conforto, de forças. Então, aqui estamos, Senhor. E rogamos a tua presença, a dos teus mensageiros, a dos nossos benfeitores, para que possam nos ajudar, apesar do que estamos sentindo, possamos aproveitar estes momentos de aprendizado, desses momentos de luz, para nos fortalecermos e termos condições maiores de aprendermos e de colocar em prática os teus ensinamentos. Abençoa a todos nós que aqui estamos, a todos que aqui costumam estar e hoje não podem, e aqueles que vão chegar. Abençoa a nossa casa querida, Senhor, e vos rogamos, esteja sempre conosco. Graças a Deus. Vocês estão ouvindo a música? Tá incomodando? Tá? Não. Tem um barulho no fundo, assim, não sei. Tem um barulho de fundo, sim. Tem um barulho de fundo, sim. Eu vou... tem um barulho, mas eu não estou... Eu vou pedir para eles desligarem eu vou desativar o som de todo mundo, tá? Quando alguém quiser falar, aí liga, tá bom? Porque eu estou escutando um barulho assim, como fosse uma coisa de microfone, né? Enfim, vamos lá. Nossa aula de hoje o tema é Meu Reino não é desse mundo. Aqui. Então, esse é o nosso tema de hoje, do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquela fala de Jesus, né? A Pilatos, né? Meu reino não é deste mundo. Então, a gente já vai começar assim, pensando, refletindo sobre o que Jesus queria dizer quando ele disse isso a Pilatos. Segundo o Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, Pilatos questiona Jesus sobre ser o rei dos judeus. Mas Jesus quis saber se o acusador, se Pilatos, dizia aquilo de si mesmo ou se outros é que tinham falado para ele. E após essa fala, esse questionamento de Jesus, ele diz a Pilatos: meu reino não é deste mundo. É inegável que essa frase ela ecoa na mente da humanidade, em todos nós, né? De geração em geração, porque muitos tentam decifrar ao certo o que Jesus quis dizer e como isso se aplicaria em nossas vidas. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz uma excelente explicação a respeito desse tema, né? Para refletirmos sobre a vida futura. Aqui eu trouxe um quadro, uma pintura intitulada Esse Homo, né? Este é o Homem, de Antônio Cizeri. É uma
linda tela, né? Pilatos aqui, né, ao lado de Jesus, falando ao povo, aos judeus, né? Então, para que a gente saiba um pouquinho dessa passagem no contexto, como é que é o contexto dessa passagem, né? Torna-se essencial sabermos esse contexto histórico que se passava na época e como Cristo foi parar ali. E estamos na semana, né? Exatamente na semana, né? Em que isto, claro que em outras datas, né? Antigamente, mas mais ou menos nessa semana da Páscoa. Pilatos, que foi nomeado pelo imperador Tibério Cláudio para exercer um cargo similar ao de um governador, ele governava a província romana da Judéia, em Jerusalém. Então, Jesus, ele é levado até Pilatos sob as acusações de que ele estaria infringindo as leis judaicas, desrespeitando os mandamentos e ainda incitando uma revolta política contra o Império Romano. Pilatos sabia que tudo não passava de motivação religiosa, mas como seu histórico com os judeus não era muito bom, por conta de algumas polêmicas em seu mandato, ele resolveu ouvir o que os sacerdotes tinham a dizer. Só o governador, no caso Pilatos, tinha o poder de ordenar a morte de alguém. Sendo assim, os sacerdotes enviaram Jesus até ele para que fosse julgado e condenado. Porém, antes disso, Pilatos resolve ter um diálogo com Jesus para entender quem era aquele homem. Então, ele pergunta sobre o reinado de Jesus, mas não entende, de fato, o que foi dito como resposta, subentendendo que o Cristo se autodeclarava o rei dos judeus, o que nunca o fez. Então, esse é o contexto. Eu trouxe aqui só rapidinho para a gente dar continuidade. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria o meu povo, para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? O meu reino não é deste mundo. Pôncio Pilatos, prefeito de Roma e representante do império mais poderoso da terra, questiona o mestre de Nazaré sobre sua realeza. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, haveriam guardas que lutariam com armas. Ele não pretendia ocupar o trono de Israel, nem disputar qualquer cargo imperial sustentado pela injustiça e pelo poder, mas
ser testemunha da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Nossa tarefa não é disputar, combater e derrotar adversários, muito menos impor doutrinas, mas viver a verdade do Evangelho para poder comunicar a experiência única com o Pai. Então, após esse pequeno trecho, né, que narra aquele momento que ficou eternizado, Jesus ensinou o caminho para atingir a perfeição, seguindo a senda do bem por meio do amor a Deus e ao próximo. Assim, o Mestre, dizendo que o seu reino não era deste mundo, na verdade ele se referia à vida futura, que ele apresenta como meta para a humanidade, tendo por base a lei maior do amor. Pilatos não compreendeu porque Pilatos só conseguia ver o reino material, assim como os judeus na época. Eles queriam um rei que os libertasse, um rei que desse a eles uma nação, uma terra, e que conseguisse dobrar os romanos. Então, eles não viram Jesus como o Messias, e sim como alguém que podia atrapalhar aquilo que era a meta deles. A conquista do reino de Deus ou do reino dos céus deve ser o objetivo de todos os homens, mas este reino ainda não está completamente dentro de nós e tampouco se estabeleceu nesse mundo. O reino que Jesus veio implantar na Terra é um reino que deve ser construído dentro de nós, e a maioria de nós ainda não compreendeu isso. Então, eles não entendem, assim como nós também ainda não compreendemos bem a realeza de Jesus. E, embora saibamos muitas coisas que a doutrina espírita nos relatou, nos ensina, e até com provas a respeito da imortalidade da alma, ainda não conseguimos viver trabalhando nesse momento para a nossa vida futura. E foi isso que Jesus veio nos ensinar. Esse é a base dos seus ensinos, é o eixo. Nesse contexto, o reino de Deus, ainda não ser deste mundo, abarca um sentido amplo do somatório de todos os seus habitantes. E ele não estar dentro de nós traz uma visão mais estreita, pois a construção desse reino há que começar em cada um de nós, se nos propomos alcançar a vida eterna. Então, nesse contexto, o reino de Deus ainda não ser deste mundo abarca um sentido muito amplo. E ele não estando ainda dentro de nós não conseguimos compreender muitas coisas e realizar muitas coisas, porque vivemos, embora saibamos intelectualmente que somos espíritos imortais, que após essa vida que temos no corpo, na Terra, teremos uma vida além, nós ainda agimos e nos comportamos como se só tivéssemos essa vida. Não é assim que nós nos colocamos? Exatamente assim. Não é? Então, é como alguém que não acredita em nada. Em nada.
Então, eu vou fazer tudo que eu quiser, porque se eu morrer, não tem nada. Depois da minha morte física, é o nada. Então, eu vou fazer tudo que eu quiser, né? Então, o que nós vemos hoje no mundo é exatamente isso, né? É a apresentação de criaturas que são ainda muito egoístas, muito orgulhosas, indiferentes e que buscam apenas os seus desejos e as suas paixões, sem se importar com o próximo, porque para eles a vida é só isso que está aqui. Então, se tem uma festa, eu tenho que ir, porque eu não vou deixar de aproveitar essa festa. Se eu tenho possibilidade de meter a mão em algum valor que não me pertence, para poder realizar alguma coisa que eu quero, que eu desejo, o que tem? Ninguém está vendo, né? Quando eu morrer vai ficar tudo aí mesmo, então eu vou fazer, vou aproveitar. Então, por aí a gente vê os absurdos, né, que nós próprios cometemos, indiferentes nesta vida futura, porque hoje nós estamos construindo essa vida futura. E como estamos construindo? Essa vai ser a nossa palavra de ordem aqui da aula de hoje. Como eu estou trabalhando a minha vida futura, com os problemas, com as dificuldades, com as adversidades que estão batendo a minha porta, como eu estou me comportando, que ações estou tomando, isso está me levando para onde? Para onde isso vai me levar? Porque se eu sou, me digo, cristã, espírita, com esse conhecimento de que nós não vivemos apenas uma vida, que nós somos o resultado de muitas existências, que fomos criados lá simples e ignorantes e traçamos a nossa história, e que hoje, com a compreensão que a doutrina nos dá, com tudo quanto Jesus nos revelou e ampliou esse conhecimento como Consolador prometido, nós temos toda a aquisição de conhecimentos para saber bem discernir naquilo que devemos realizar ou não, que devemos fazer ou não. E ainda sentimos muita dificuldade. A edificação do reino em cada ser deste mundo será decorrente do uso correto do livre-arbítrio, nas escolhas pelos caminhos da verdade e da vida, do constante aprimoramento, do indispensável esforço e pela prática dos ensinamentos de Jesus, que produz bons frutos, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Está em Mateus, capítulo 16. Naquela época, os judeus privilegiavam o formalismo religioso, por meio de interpretações equivocadas de certas revelações divinas e do uso abusivo das práticas exteriores, supondo estar cumprindo rigorosamente as leis de Deus, cujas recompensas focavam os bens terrenos ou materiais. Então, eles privilegiavam o formalismo religioso. E as interpretações que eles faziam eram equivocadas, né? De certas revelações divinas, do uso abusivo das práticas exteriores, supondo estar cumprindo tudo aquilo que deveriam, dado por Deus. E as suas recompensas seriam recompensas materiais e não recompensas espirituais. Aí a gente via porque que Jesus chamava, né, de hipócritas, né? E somos todos aqueles que dizemos seguir uma doutrina, uma religião, e deturpamos ao nosso bel prazer para conseguirmos aquilo que desejamos. E incutimos muitas vezes na mente de outros esse sentido, né? É o que nós vemos muito hoje em algumas religiões, né? Dizendo que quanto mais você dá, mais dá materialmente, Deus lhe dará, não é?
Então, nós sabemos como isso acontece e como isso termina, né? Imaginaram que as calamidades, as derrotas, a dominação estrangeira, a esterilidade, dentre outras, seriam castigos divinos diante da desobediência às leis de Deus. Pois as orientações religiosas seguiam a linha do que não se devia praticar, os 10 mandamentos, do temor a um Deus que pune, da exclusividade do povo escolhido, da exigência do sacrifício humano ou animal, da vingança a quem lhe fez algum mal, do apedrejamento aos pecadores, além de outros conceitos propagados pelos doutores da lei. O Messias deveria ser um libertador material, né? Um libertador do mundo físico, do mundo transitório, desse mundo que a gente está aqui, todo mundo de passagem, né? Do povo de Israel contra a dominação romana, que humilhasse todos os reis do mundo. Um Messias dominador de outros povos. Era isso que até hoje, é isso que até hoje eles aguardam, né? Contrapondo-se à crença judaica, veio um Messias libertador espiritual, simples, humilde e fraterno, que consolava os aflitos e necessitados. A boa nova de Jesus trouxe a lei maior do amor, com um Deus justo, bom e misericordioso. Não mais um Deus punitivo da época de Moisés, que era necessário, já foi bem e ricamente explicado pela Jane. Mas sim um Pai magnânimo, amoroso, que perdoa, que compreende, que ampara, que tem misericórdia para com seus filhos. Dessa forma, Jesus revelou outro mundo sob a ótica do amor, da fraternidade universal, da caridade, da justiça, da bondade e da misericórdia divina. É esse o mundo, o reino de Deus, que ele promete aos que cumprirem os seus mandamentos, onde os bons encontrarão as suas recompensas, as bem-aventuranças. Então, ele nos ensina que essas leis são para ser cumpridas, são para ser compreendidas por cada um de nós, que através desta compreensão, desse entendimento, elas vão agir em nós. E agindo em nós, agiremos na sociedade, no mundo em que vivemos, e estaremos construindo esse reino de amor, esse reino de bem-aventuranças, né? Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Então, o que ele quer dizer? Se eu fosse um rei como um rei do mundo, né? Os meus súditos estariam aqui, eu me retirar daqui, eu me tirar daqui, eu não ia passar por isso. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, ele coloca que o reino dele ainda não é desse mundo. Na época não era. E também agora ainda não é. Nós podemos verificar que não é, pela nossa condição, pelas nossas atitudes, pelos nossos sentimentos, por todas as virtudes que ainda precisamos desenvolver em nós, construir dentro de nós, para nos humanizar, né? Para nos tornar
pessoas mais sensíveis à vontade do Pai. Mas um dia a terra será o reino de Jesus, porque será habitada por todos nós, esperamos, né? E todos aqueles espíritos que já se encontram em condições de exemplificar o amor, a bondade, a renúncia, a caridade, a fraternidade. E então será o reino de Deus, será o reino de Jesus. Em nosso planeta será o reino de Jesus. Mas nós já saberemos que não será o reino, não é um reino material, das coisas transitórias, efêmeras, mas sim um reino espiritual. E, Valéria, Jesus também bota bem claro aí o objetivo dele ter vindo, né? Que ele diz, eu vim para dar o testemunho da verdade. Exatamente. E ele testemunhou a verdade, que é a imortalidade, né? Exatamente. Foi o que ele veio mostrar, né? Para todos nós. Quando ele é crucificado, né? 3 dias depois, ele ressurge, né? Naquela época, eles imaginavam que ele ele tinha ressuscitado, né? Outros que não tinham, que ele não tinha sido morto, né? Mas ele aparece com seu perispírito e aparece também para os discípulos materializado, que quando ele aparece com o seu perispírito, só aqueles que tinham condições mediúnicas de evidência, né, de clarividência, poderiam vê-lo, mas naqueles momentos em que ele aparece com os discípulos, que parte o pão, que deixa Tomé, né, tocá-lo, que toma o vinho, ele está materializado para que todos o vissem. E ele se materializa depois que todos estavam reunidos, e ele aparece. Depois desaparece com todos eles ali, para provar que tudo que ele falava, né? Que o reino dele não era desse mundo, que a realeza era espiritual, porque somos seres espirituais e estamos aqui provisoriamente no aprendizado dessa escola, desse mundo escola que chamamos Terra, que ele é o governador. Então, ele responde, meu reino ainda não é aqui. Isso porque o reino de Deus ainda não estava na Terra. É isso que a gente falou, né? Seus habitantes não seguiam o caminho indicado por ele. O mestre ensina que dia virá em que o reino de Deus será deste mundo. Isso dar-se-á quando os homens forem regenerados pela verdade na estrada do progresso e da fé. Jesus põe em relevo a natureza espiritual da sua missão, inteiramente estranha a interesses e aspirações materiais. Então, ele foge completamente do habitual, do rotineiro, do usual, daquilo que as pessoas queriam dele. A expectativa do povo judeu era uma, e aquilo que ele deu foi a verdade. E até hoje eles não compreenderam. Assim também como muitos de nós ainda não compreendemos. Embora estudando, embora tendo esse arsenal de conhecimento que a doutrina espírita nos dá, ainda não compreendemos, porque ainda não colocamos isso na nossa vivência. Então Pilatos pergunta, és, pois, rei? Jesus disse, tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então isso é para nós. Porque se nós estamos buscando a verdade, nós temos que ouvir a verdade de Jesus, temos que observar o
as suas atitudes, o que ele fez no mundo enquanto ele estava no mundo, com quem ele esteve, quais foram as palavras que ele disse, qual foi o comportamento que ele teve, o que ele usou para com as pessoas, usou de compaixão. Quando ele vê a viúva de Naim, né, enterrar o filho, o que ele faz? Ele vai e abraça, ele se comove, ele tem compaixão por aquela mulher que estava entregando o seu filho. Ele estava com seus discípulos e eles não tinham condições de compreender essa realeza de Jesus. Eles não compreendiam enquanto estavam com ele. E mesmo assim, ele os tratava com todo o amor, toda a atenção, toda a compaixão, toda a misericórdia pelo que eles diziam, pelo que eles faziam. Porque ele sabia que havia em cada coração e ele sabia que eles iriam frutificar, eles iriam desabrochar depois desse testemunho da verdade que ele daria, que iria modificar completamente a vida deles. Mesmo aquele que o negou, que disse que jamais o faria e que o negou, Pedro se transformou na pedra angular. Quantas coisas Pedro fez, quantos ensinamentos, quanto ele aprendeu, quanto ele ensinou, quanto ele ajudou, e todos os outros também. Então, é o processo da mudança, da transformação, da nossa maturidade espiritual, dessa construção do reino de Deus dentro de nós, que aos poucos, não é de um dia para o outro, não é de um momento para o outro. Tem uma fala do irmão X, num dos livros dele, que eu não me recordo qual é, em que ele fala que Pedro, ao final, na casa do caminho, ao final de um dia, como tantos outros, muito cansado, depois de receber dezenas e dezenas de pessoas procurando, buscando o alimento, buscando uma palavra de consolo, de conforto, de ajuda, ele está cansado e alguém bate a porta e ele não atende. Então, Jesus aparece e intui, né? Intui ele, dizendo que ele poderia ser, né? Ele poderia ser uma das pessoas, poderia ser ele, aquela pessoa poderia ser ele, pedindo ajuda dele. Então, toca o coração de Pedro e que vai e atende aquele necessitado. Então, assim também, Jesus toca os nossos corações, para que a gente tenha essa sensibilidade, tenha compaixão, tenha misericórdia. Deixe que as virtudes divinas possam se desenvolver em nós através das adversidades que sofremos, através dos problemas que vêm, que batem à nossa porta, das dores, dos conflitos. É nesses momentos que Jesus nos pede o testemunho. Não são em momentos gloriosos, mas são nesses momentos do dia a dia, pequeninos, feitos no dia a dia da nossa existência. A resposta dá o testemunho da realeza de Jesus, confirmando a autoridade que já dissera ter recebido do Pai, antes que a terra fosse criada. Refere-se à sua autoridade de protetor e governador do nosso planeta. Na frase, não nasci, não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade, Jesus apresenta-se como o enviado de Deus que veio trazer as leis morais divinas relativas a este mundo, ao grau de entendimento que essa humanidade pode alcançar enquanto viver em um mundo de expiações e provas. Então, foi isso que Jesus nos trouxe, aquilo que nós poderíamos compreender. E é isso que o Consolador também nos trouxe, o Consolador prometido por ele, aquilo que podemos entender. Mas precisamos nos desenvolver para poder entender.
verdadeiramente, não intelectualmente, mas verdadeiramente assimilar, colocar dentro, para que possamos colocar para fora, nas ações, nos olhares, no ouvir, sem julgamentos, sem raiva, sem problemas que buscamos, né? Muitas vezes, desnecessariamente, porque não estamos ainda compreendendo bem, não internalizamos ainda a mensagem dele. Jesus representa a verdade que a humanidade tem condição de assimilar, implantando o reino de Deus dentro de cada um, a fim de que, num futuro, possa transformar a Terra em um mundo melhor, num verdadeiro reino de Deus. Foi o que nós falamos antes. Todo aquele que pertence à verdade escuta sua voz. Todo aquele que pertence à verdade escuta a voz de Jesus, pois que ele é a verdade. Ele é a verdade porque ele deu exemplificação da verdade. Foi o espírito mais evoluído que veio a nosso planeta para dar esse testemunho com a própria vida, para que pudéssemos entender, para que isso pudesse nos chocar tão intimamente, balançar esse nosso edifício de indiferença, de egoísmo, de orgulho, para que pudéssemos ver claramente, face a face. Sua voz sempre se fez ouvir em todas as épocas, antes da sua missão terrena, desde a origem dos tempos pelos Espíritos do Senhor, como já foi dito nas aulas anteriores. Seus mensageiros dando a verdade correspondente às necessidades de cada época. Aquela voz se fez ouvir por ocasião da sua missão terrena, quando ele veio pessoalmente dar o testemunho da verdade. Aquela voz vai fazer-se ouvida ainda por intermédio do Espírito da verdade, que nos tempos atuais e futuros, da era nova que se inicia, vem ensinar e ensinará progressivamente toda a verdade, à proporção que a puderdes ir compreendendo. E nos tempos preditos, quando houverdes tornado capazes de recebê-la, ele virá mostrá-la sem véu. Toda a tônica dos ensinos de Jesus é sobre a vida além da morte do corpo físico. A vida que nunca se acaba. Quer o espírito esteja em mundos materiais, quer esteja em planos espirituais. Assim, ele demonstrava como deveria ser o homem para poder um dia viver no reino de Deus, onde o mal não tem guarida e só o bem existe. Veja quanto nos falta ainda implantar esse reino de amor, esse reino de Deus em nós, né? Porque quando ele estiver implantado, o mal não existirá em nós, só o bem. Para isso, o homem tem de desenvolver todo o seu potencial intelectual, moral, desenvolvendo esse reino de amor e sabedoria dentro de si, para poder tornar este mundo em um reino de Deus. Jesus esclareceu à humanidade a meta do homem ao viver na Terra, indicou o caminho a ser seguido, ensinou como agir nesta caminhada para atingir a perfeição possível, seguindo a senda do bem, traçada e exemplificada por ele, usando o instrumento do amor a Deus e ao próximo. Não foi compreendido pelos judeus da época, que interpretavam Jesus como sendo o Messias esperado, aquele que os libertaria do domínio romano, tornar-se-ia seu rei e daria a esse povo o poder sobre os demais, ou como alguém que queria se passar como um profeta sem o ser.
Ainda hoje, a grande maioria da humanidade, incluindo os seguidores de Jesus e os seguidores de outras interpretações espirituais, mas todos igualados na aceitação de um ser supremo, não conseguem vislumbrar este reino de Deus, de paz, de harmonia, de amor, sem o contexto material, imaginando com os mesmos valores materiais da Terra. Então, costumamos dar muito mais valor às coisas da matéria do que às coisas espirituais. Não é que devamos esquecer a matéria, claro que não. Estamos na matéria, temos uma missão a desempenhar aqui, temos dever para com o nosso corpo, para com nossos semelhantes, para com a vida material. Se somos, temos profissões com aqueles que contam conosco. Esse é nosso dever. Mas utilizando este corpo como instrumento do espírito, do ser espiritual que somos, e não em detrimento dele. Então, quando agirmos, não devemos nos esquecer disso. Quando pensarmos, quando formos ter alguma atitude, não devemos esquecer que somos espíritos e que estamos hoje construindo a nossa vida futura. Somos imortais, portanto, tudo quanto eu hoje realizo terá consequências na outra vida, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, quando retornarmos mais uma vez. Valéria, tem uma frase que diz: viver no mundo sem ser do mundo. Nós temos que viver no mundo material, Temos que viver no mundo, mas não podemos nos impregnar tanto desse mundo material, né? Agora, cá entre nós, né, ainda tem muito de farisaísmo dentro de nós, né? Sim, demais. Muito. Ainda tem muito. Nós, como você colocou, né? Acho que quem falou isso foi Paulo. Viver no mundo, sabendo que nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, como estamos, Valéria, como estamos, Tereza, como estamos, Jane, né? Como estamos, cada um de nós. Nós não somos, nós estamos. Então, isso, embora a gente saiba intelectualmente, é muito difícil, algumas vezes, colocar isso, aplicar isso na nossa vida diária. Porque são tantas circunstâncias que nós vivemos, circunstâncias boas, positivas, circunstâncias negativas, de dor, de sofrimento e também de ambição, né? De poder, de não... A gente está vendo isso no mundo inteiro, as pessoas apegadas ao poder, transformando, desvirtuando por um momento que é precário, é um momento transitório. Ninguém sabe quanto tempo ficará na Terra. Então, nós damos muita importância para a nossa vida material e muito pouca importância para a nossa vida espiritual, que essa, sim, será eterna. Nós não somos seres eternos, somos seres imortais, porque tivemos um momento da nossa criação diferente de Deus, né? Que Deus é eterno. Nós seremos eternos no sentido de que nunca deixaremos de existir depois de criados, na nossa evolução contínua, em busca da nossa perfeição. Mas estamos ainda muito presos à matéria. Então, não fazemos determinadas coisas, nos privamos ou fazemos coisas que não devemos fazer porque pensando na parte material. A nossa parte animal, né? Nós fomos criados lá atrás simples e ignorantes, e dentro dessa escala de evolução, nós ainda somos, embora estejamos já, passamos pelo reino vegetal, pelo reino mineral, pelo reino animal, estamos no reino hominal, mas ainda somos muito instinto, ainda temos muito do animal em nós, nas nossas
na repercussão da nossa vida, das coisas que recebemos, nós reagimos, nós não agimos, não pensamos, não apacentamos a alma para poder realizar aquilo que deve ser realizado, falando ou agindo, construindo, e muitas vezes destruímos, porque não queremos perder aquilo que temos. Temos temporariamente, mas para aquele que pensa que será eterno na matéria, aquilo é tudo. Então, por isso nós vemos tanta barbaridade, tanta indiferença, tanta desumanidade no mundo. E até às vezes, de nossa parte, não vamos nos excluir disso, porque parece que somos imortais na matéria. E não somos. Quando aparece qualquer coisa que seja, nós podemos verificar o quanto frágeis nós somos. Nós somos muito frágeis. Mas quando estamos bem, pensamos que somos o Todo-Poderoso, né? Então temos que nos ocupar mais das coisas espirituais, vivendo na matéria, porque essa é o nosso objetivo com a reencarnação, nos desenvolvermos no mundo físico, nessa escola que Deus nos ofertou, para que possamos nos desenvolver, evoluir, nos despojar das coisas negativas, para buscarmos as coisas positivas, o amor, as virtudes que nos acompanharão e elevarão a nossa alma. Ao conhecermos o conceito da vida futura, o que muda na nossa vida? Aí eu vou só interromper rápido, aí eu ver a hora aqui. Tá. Então, quando nós conhecemos esse conceito da vida futura, o que isso muda na nossa vida? Vamos lá. Deveria mudar até em relação àquilo que você falou lá atrás. Sabermos fazer melhores escolhas, começando por aí, porque isso vai repercutir depois. Então, é uma reflexão muito séria e nós temos que fazer dia a dia, minuto a minuto, né? Porque tudo isso vai influenciar na vida futura, com certeza. Além de outras coisas. Deveria, na realidade, mudar tudo, né? Mas um pouco que fosse já... Quem mais gostaria de falar? Acabar com esse personalismo, né? Porque o nosso personalismo nos coloca em derrota total e absoluta. Quem mais gostaria de falar? Que ações nós podemos implementar na nossa vida para mudar isso? Nunca esquecer do outro. Botar sempre a mão para ajudar aquele que está embaixo a subir. Porque senão não se sobe a escada de Jacó. Tem que dar a mão, tem que ajudar um ao outro. E como o mestre disse, né, nesses dias que a gente tem ouvido tanto falar nisso, que ele veio para servir. E nós andamos muito de nariz em pé e não servimos a ninguém. Querendo ser servidos sempre, né? Eita, o negócio aqui está meio doido. Fala, Glória. Eu acho que a gente tem já essa noção, né, de vida futura, e que nós teremos a colher o que nós estamos plantando, né? Nós temos que estar muito atentos ao que nós estamos fazendo na nossa vida nesse momento, né? Eu acho que é por aí. Eu tenho que estar vigilante, né? E toda vez reconhecer todas as vezes que eu fraquejar, todas as vezes que eu errar, né, entre aspas,
Todas as vezes que eu reconhecer que eu não estou agindo dentro daquilo que está sendo ensinado, dentro daquilo que eu já tenho um certo conhecimento, que eu tenho de retomar o caminho e pensar que eu vou responder pelos meus atos, pelas minhas escolhas. E se eu vou responder pelas minhas escolhas, se eu não estou gostando do que eu estou vivendo nesse momento, eu vou tentar fazer o máximo, me esforçar para, né, viver melhor. Pensando em vida futura, eu acho que é mais ou menos assim, não é não? Estarmos Eu aqui. acho que o egoísmo, Valéria, eu acho que o egoísmo ainda é muito grande. É muito grande. Tem que existir amor. Amor nas atitudes, nas ações, nas palavras, no olhar, no toque. É isso. No toque. Heloísa, pode falar. Tem uma coisa que eu tenho observado muito, não sei se depois que eu atingi uma certa idade, é a tolerância e o perdão entre as pessoas. Sabe? Às vezes, eu percebo que as pessoas têm ainda uma intolerância muito grande até em perdoar, entendeu? Às vezes, coisas pequenas, entendeu? Que você poderia tratar de outra forma, né? Então, eu acho que isso acaba se baseando dentro da filosofia do amor ao próximo, né? E também, como vocês falaram, entendeu? Em relação ao egoísmo, enfim, tem pessoas que você vê que elas só se veem, né? Elas não conseguem ver o outro, ver o lado do outro. E, às vezes, a gente precisa ver o lado do outro para poder não só você analisar de forma certa e não julgar tanto, né, que é muito fácil a gente julgar, e também essa questão da tolerância, entendeu? Você ter tolerância mais com as pessoas e, às vezes, também aprender a perdoar. O perdão, eu acho que é importantíssimo. Eu não sei se eu posso falar mais um pouco. Eu vivenciei uma situação na minha vida, nessa reencarnação, em que eu tive que contar muito com a ajuda dos irmãos, amigos, né, espirituais, com uma determinada orientação. E isso veio me ensinar a não só perdoar, como também, de certa forma, resgatar uma situação vivida em outra vida e entender, entendeu, que seria muito melhor para mim perdoar, entendeu, do que realmente partir para cima. Isso aí foi uma questão relacionada a uma divisão de bens. Eu fui criada como adotiva e não era filha adotiva, na realidade eu era filha do meu pai, mas por questões, enfim, de problemas, né? A minha mãe se suicidou, mas ele ainda era casado com a minha madrasta e eu fui parar na casa da minha madrasta. Mas fui adotada no papel, mas criada, mas nunca soube. Só fui saber depois dos 50 anos de idade, depois que ele morreu, que eu fui saber que eu era filha realmente dele. E é interessante que, na parte da divisão de bens, o lado, né, da minha mãe e meus irmãos, eles fizeram questão de me tirar dessa partilha. E eu, sem saber o que eu fazia, até porque eu não tinha nem condições muito na época de mover alguma coisa a nível de advocacia, essa coisa toda, e uma vez, então, eu fui orientada por uma amiga mesmo, né, que ela tem mediunidade, e eu fui orientada, então, da seguinte forma, que o que o meu irmão estava me fazendo, eu fiz exatamente numa outra vida passada, e que eu tinha aceitado esse resgate. Eu quis resgatar dessa forma. Então,
estava nas minhas mãos o livre-arbítrio daquilo que eu teria que fazer. E foi então que, lógico, nessa época eu já frequentava já a cabana, né, e já tinha muita orientação, né, das partes dos estudos, essa coisa toda, que eu entendi que eu não tinha que fazer nada. Eu tinha, sim, era que perdoar, né, a quem estava me fazendo exatamente aquilo que eu fiz. Né? E aí, então dentro desse conceito aí que eu fui aprendendo, entendeu? Sabe? Que às vezes a gente tem, quer dizer, às vezes você não tem a oportunidade de saber, né? Como eu tive essa oportunidade de saber. Mas, então, foi quando eu comecei, entendeu? A ser bem mais tolerante, julgar menos, entendeu? Sabe? Porque, às vezes, a necessidade de quem precisa do perdão somos nós, e não você, entendeu? Exatamente julgar, entendeu? E se vingar, entendeu? Eu acho que isso aí foi uma coisa que eu aprendi, entendeu? A doutrina, ela nos dá uma sustentação, uma fundamentação muito boa para tudo isso, né? Porque nada que nos acontece a não por acaso. ser que seja provocado por nós, né? Nós. Exato. A coisa é como se eu sei que o fogo queima, eu vou lá, meto minha mão no fogão, né? Enfim, vou me queimar. Então, isso aí é outra coisa. Agora, as coisas que nos acontecem, elas têm uma razão de ser. Não necessariamente da maneira como acontecem, a intensidade, o modo. Pegando o seu caso, para poder explicar assim, só por alto, né? É a lei de ação e reação agindo, né? No momento, nós subtraímos alguma coisa, eu não estou dizendo que tenha sido isso, estou pegando genericamente esse exemplo. E aí, na outra, você tem que devolver, né? Existe até uma história num dos livros de André Luiz, eu agora também não estou lembrada qual é o livro, mas que conta a história de uma família muito rica e tudo, e que aí uma parte da família roubou, né? Vamos dizer assim, né? De uma determinada pessoa, tirou, botou para escanteio, né? A pessoa passou um pouco de tempo, ela acabou morrendo, ou sendo morta, eu não me lembro direito, mas o fato é que aí ela vai para o mundo espiritual e retorna ao plano físico, na mesma família. Nesse ínterim, né? Eles desenvolveram, a fazenda aumentou, aquilo tudo e tal. Quando a pessoa volta como neto, o neto, o bisneto, não me lembro bem, e aí ele acaba herdando aquela fortuna toda, entendeu? Que foi subtraída, quer dizer, foi feita de propósito para que ele não pudesse usufruir, né? Porque ele morreu antes do tempo, a pessoa. Certo. Mas aí deu sujeito, ele retorna lá como neto ou bisneto, eu acho que foi bisneto, e herda aquilo mais desenvolvido, né? Com muito mais valor, porque a vida é assim, ela sempre nos devolve aquilo que nós construímos. Agora, também, não precisa ser assim. É assim porque nós somos ainda muito ignorantes das leis de Deus. Porque quando alguém faz algo para o outro, se o outro busca os ensinamentos de Jesus e realiza conforme ele nos ensina, por mais que ele não consiga perdoar de todo, quer dizer, ficar sem qualquer nozinho, mas algo dentro dele diz assim, o melhor a fazer é deixar. Deixa como está. Se a vida quer assim, que seja assim. E aí você não fica preso àquela outra pessoa. Porque quando nós temos atitudes assim,
de enganar o outro, né, de subtrair do outro, de fazer mal ao outro. Aí eu não estou me referindo a esse caso, né? Até porque a gente sabe sim, é uma forma geral. De uma forma geral, você se algema àquela pessoa. Você se liga profundamente, fica algemada a ela. Para onde você vai, você leva ela com você. De vez em quando você pensa, pode não pensar nela, em outra vida, mas você pensa em alguma coisa que ficou da situação que você viveu. Então, perdoar é a coisa melhor que nós temos que fazer para nos desalgemar, porque não vai ter como o plug da tomada entrar, não tem, está tampado, entendeu? Então, só um instantinho. Nós podemos, ninguém vai concordar com uma atitude errada de alguém que teria condições de fazê-la certa. Eu posso não concordar, eu tenho o direito de não concordar, de achar que aquilo foi um erro. Mas eu não tenho o direito de odiar aquela pessoa por isso. Entende? Eu não tenho o direito de fazer mal àquela pessoa porque ela me causou mal. Eu até posso fazer, mas o prejudicado será eu. Eu serei a prejudicada. Porque eu estarei envidando esforços para atrasar a vida daquela pessoa, prejudicar aquela pessoa. Então, quando eu perdoo, e perdoar não é fácil, então a gente começa desculpando. Eu desculpo, tá bom. De vez em quando aquilo vem. Mas como você não alimenta, você vai afrouxando aquela... Sim, aquele elo. Aquele elo que está forte, você começa a afrouxar, porque você não está alimentando. Quando alguém vem, e tem sempre alguém para alimentar, não sei como é que você pode falar que o fulano fez isso com você. Né? Você é muito boba. Então, isso incute na sua cabeça influência negativa, para você ficar, mesmo, eu tenho que ter raiva, tem que ter ódio, Aí, cada vez, a gente se prende mais. Então, para ser inteligente, foi isso que Jesus nos disse. Vamos desapegar disso. Porque nós somos seres transitórios. Nós somos seres espirituais. Estamos aqui momentaneamente. Hoje eu recebo aquilo que é possível receber de alguém que no passado talvez eu tenha desequilibrado, que no passado talvez eu tenha desarmonizado, tenha feito algum mal e ela ficou com raiva de mim, ficou com ódio, hoje está me cobrando dessa forma. Então, eu já começo a ver as coisas diferentes. Eu posso até dizer, puxa, eu pensando aqui, eu acho até que eu não mereço passar por isso. Puxa, nunca fiz nada para fulano, sempre fui uma boa pessoa, fulano me aprontou essa, mas se aconteceu, Deus há de ter, existe uma razão para isso. Não é que eu vou concordar com o que a pessoa fez. Veja bem, Jesus não coniveu nunca com o erro. Quando a mulher ia ser apedrejada, ele não a condenou, mas ele disse o que para ela? Vá e não peques mais. Muda a tua direção. Disciplina tuas emoções, tuas paixões. Modifica o teu roteiro. Mas ele não a perdoou, porque não tinha que perdoar, porque Jesus é um ser puro. Que mal aquela mulher fez a ele, não é? Exato. Então é isso, é a gente identificar que tem um erro ali, tem um problema de circuito ali, e eu não vou alimentar isso, porque isso não vai fazer bem para mim e nem para a pessoa. Então, eu me afasto da pessoa, afasto vibratoriamente, quando eu não alimento aquilo. Então, tem hora que, como somos seres normais, nós temos raiva, nós brigamos, nós dizemos, não sei o que lá, discutimos, não é? Dizemos o que pensamos. Mas tudo bem, isso faz parte, desde que não fique nenhuma mágoa, não fique nenhum remorso, não se nutra ódio pelo outro. Você pode ter uma raiva. Raiva é uma coisa que dá e passa, todo mundo tem raiva. Uma coisa que dá e passa. Nós ainda temos, nós ainda estamos nessa categoria. Um dia, exato. Mas ainda temos, né? Então, a gente dá um tropeço, ele bate o dedão do pé, PQP, né? Porque dói, né?
Então, a gente ainda fala PQP, mas a gente já sabe que daqui 5 minutos aquele PQP já foi embora, a gente nem se lembra mais e tudo, e se a gente falou para alguém, que eu sei que aqui ninguém faz isso, mas a gente pede desculpa, a gente já é capaz de pedir desculpa, e porque assim a gente se sente bem, a gente vai para a cama e dorme bem, a nossa alma fica bem. Quando a gente faz alguma coisa que magoa alguém, mesmo que a gente saiba que a gente respondeu ao impulso do outro, que veio na nossa direção querendo fazer o mal, a gente não fica mais bem, porque a gente já sabe que esse não é o caminho. Exato, não é? exato. Deixa eu ir lá para a hora. Hoje eu vou acabar um pouquinho mais cedo, por causa... Quer que eu diga para você? Não, o Jorge queria falar uma coisa. Fala, Jorge. É rapidinho. No diálogo de Pilatos com Jesus, Pilatos tenta entender racionalmente por que, né, do que estaria acontecendo com Jesus. Tanto que depois ele lava até as mãos. E Jesus responde a ele que quando ele quis dizer, quando ele disse, né, meu reino não é deste mundo, porque senão eu estaria respondendo a vocês, a eles, com as mesmas armas que vocês têm. Ele falou, eu não tenho esses exércitos, senão eu teria o exército, teria isso tudo para poder... Então, são duas formas de pensar, de viver. Um é o caminho do... não sei que caminho é. Agora, o de Jesus, a gente vê que é o caminho do coração. É esse que você falou, que é o caminho de deixar fluir. Até onde eu posso entender isso é por aí, eu vejo assim. E é difícil, não é mole não. Não, agora, não é fácil. Mas a gente nós sempre já quer usar temos mesmo... condição. Nós já temos condição. Nós que estamos na doutrina já temos condição. É deixar o orgulho de lado quando somos, às vezes, chamados ao testemunho, né? Às vezes, normalmente, o que nos dói mais são as pessoas mais próximas de nós, né? Às vezes, um familiar que nos agride, que fala alguma coisa na frente da família toda, né? Então, aquilo nos fere. Por quê? Fere o quê? Fere o nosso orgulho, porque nós achamos que estamos acima do bem e do mal. Que as pessoas não precisa não ir podem... tão longe. Familiar, o grupo. Falou em familiar, é o seu filho, é a sua filha. É isso, tem a gente se da chateia sua carne. mais, não é? Você se chateia, se magoa mais, são com as pessoas mais próximas. As outras, até tem gente que se chateia muito. Às vezes a gente até se chateia, fica chateado, não vamos dizer que não. Mas a coisa flui mais, é mais fácil, porque você não está ali convivendo todo dia, não tem... Muitas vezes você não quer aquele exemplo de gratidão daquela pessoa para quem você doou a sua vida. Às vezes, não é? Aquilo vem para quem você doou a vida. Doou, eu não digo nem só como filho, não. Pode ser marido, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser irmão, pode ser irmã, pai, mãe, pode ser filho, comadre, pode ser, né? Pode ser qualquer pessoa. Aí. Você se dedicou de corpo e alma a vida inteira e, de repente, aquela pessoa vai e fala uma coisa para você ou faz alguma coisa para você, você fica injuriado, tua pressão sobe, você vai para o hospital, você tem um negócio... Por quê? Porque aquilo para você é o fim. É o fim. E realmente porque machuca. Mas quando a gente olha com os olhos que Jesus está nos ensinando a olhar, nós podemos perceber que aquela pessoa, na verdade, não queria dizer aquilo para nós. Ela não está bem, não se encontra bem. Então, ela tem necessidade de ofender, de ferir o outro, para se sentir melhor, para colocar para fora a fúria que está consumindo, a dor que está consumindo aquela pessoa por dentro, e que ninguém sabe. Então, a gente tem que prestar bem atenção nas pessoas, porque nós somos como flores, umas mais delicadas, mais sensíveis, outras já mais fortes,
que conseguem suportar as ventanias sem despetalar, e outras se despetalam fácil, não é? Por qualquer coisa. Então, nós precisamos encontrar aí o equilíbrio, meio termo. É isso que Jesus nos propõe, né? Para que a gente possa entender e perdoar. Porque, na verdade, quando nós mesmos falamos alguma coisa para alguém e ferimos, muitas vezes nós não queríamos ferir. Outras até queríamos ferir. Eu quero ver, sim, aquela pessoa, ela vai ver só comigo, ela vai sentir o que eu senti quando ela falou aquilo para mim. Aí você vai lá e fala. E fica esperando, né? Fica esperando o retorno, né? O que a pessoa vai falar para você, vai fazer, qual é a atitude dela. Então, a gente, quando faz isso, a gente ainda está muito vivendo o mundo da matéria. Sim. Porque se nós tivermos já imbuídos com a certeza clara de que somos espíritos imortais e que estamos construindo a nossa vida futura hoje, agora, todo o nosso pensamento, todas as nossas ações, tudo, o nosso raciocínio, tudo vai ser voltado para isso. Então, quando alguém nos ferir, quando alguém se voltar contra nós vamos primeiro parar para ouvir e vamos ver o que vamos fazer. Podemos discordar, não somos obrigados a concordar, mas não devemos fazer nenhum mal, agredir ou fazer julgamentos sem conhecermos de fato, profundamente aquilo que ocorreu. Então, a atitude é negativa da pessoa, mas a pessoa em si pode não ser negativa. Não é? Ela pode ter bons sentimentos, mas estar num mau momento, vivendo um momento difícil na sua vida, não naquele dia, mas por um tempo. Quantos de nós estamos assim? A lógica de Jesus é uma lógica ampliada, amplia. Quantos de nós hoje estamos vivendo esse momento da pandemia pensando que o meu mundo é esse mundo terreno. Nós estamos apavorados. Nós estamos apavorados, até de um certo modo, num determinado grau, ter um determinado receio faz parte, né, sim, somos da humanos. lei de conservação. Ninguém quer partir, porque nós sabemos que nós sentimos que temos muito o que fazer ainda, né? Muito o que dar ainda para aqueles nossos queridos, para os nossos amigos, para os nossos amores, os nossos familiares, para aqueles que estão vindo ainda e que nós queremos conhecer, né? Para aqueles que estão no nosso pensamento, que estamos imaginando que vão chegar um dia na nossa vida. Então, falamos, ainda não é hora. Então, mas se, embora com tudo isso, soubermos que nosso reino não é desse mundo, o nosso reino está dentro de nós, na nossa essência, em nosso espírito, vamos, talvez, com firmeza de propósitos, enfrentar as adversidades com um pouco mais de tranquilidade e confiança em Deus, plena em Deus. Porque esse momento difícil, muitos estão passando dores muito difíceis, né? Nossos amigos estão passando, já perdemos pessoas, já nos despedimos, quer dizer, nem nos despedimos, né? Nem podemos nos despedir, não sabemos como isso vai acontecer, como isso vai se desenrolar, se desenvolver, porque estamos ali no toque. Mas saber que somos espíritos imortais, que temos uma vida futura e que seremos resultado de tudo quanto estamos fazendo hoje, nos dá um conforto, nos dá um consolo, nos dá um ânimo de que tudo que nós fazemos não é em vão. Então, vamos fazer o melhor que pudermos.
Vamos aproveitar cada momento, cada instante. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão necessitando. Vamos orar por nós mesmos. Vamos fazer o que for possível para aplacar um pouco a dor do mundo. Da maneira que possamos, de dentro de casa, através dos vários meios que nós temos, para minorar a dor do mundo. E a nossa dor também, a nossa ansiedade, o nosso temor, as nossas preocupações, as nossas dificuldades, para que possamos avançar. Estamos aqui, nesse momento, com uma finalidade de aprendizado, de evolução, de avanço na nossa vida. Então, eu vou só terminar aqui, que eu acho que só tem um slide. 19h33. Estava aqui, né? Isso. Então, a gente respondeu aqui. Fica para casa, né? Que ações, fica como lição de casa. Que ações eu preciso implementar na minha vida, né? Para modificar essas estruturas íntimas que nós mesmos colocamos em nós, para sermos mais plenos, mais confiantes. Então, precisamos começar a semear o reino de Deus dentro de nós, como cidadãos desse reino, para juntos tornar este planeta, no futuro, uma morada mais digna para as próximas gerações, no caminho da regeneração da humanidade, acolhendo as oportunidades abençoadas e pelas ações, no sentido de elevarmos as vibrações de todo o orbe terrestre. Então, vejam como é importante esse momento da regeneração para cada um de nós. Então, que as nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas vibrações sejam nesse sentido, sem nos esquecermos de que somos seres imortais, de que devemos modificar o nosso ponto de vista, que consta dentro desse capítulo. Ponto de vista de que a vida futura, e que se há vida futura, devemos nos trabalhar para isso, nos envolver de corpo e alma, principalmente valorizando o desenvolvimento espiritual. Através do conhecimento, nós vamos compreendendo uma série de coisas. E essa parte espiritual, auxiliada pelos nossos protetores, pelos benfeitores que nos assistem da nossa casa tão querida, que estão sempre conosco, principalmente nesses momentos mais difíceis que estamos passando. Que eles nos abençoem, nos inspirem, para que possamos ter pensamentos elevados, fortalecidos no bem, no auxílio ao próximo, no auxílio a nós mesmos, para que nós sejamos luz dentro da nossa casa, para que sejamos esse ponto de harmonia, enquanto muitos se desequilibram, que a gente possa procurar, não que a gente não possa, porque somos ainda muito imperfeitos e necessitados também do apoio, da sustentação dos amigos. Então, nós nos colocamos aqui como aqueles amigos, como aqueles instrumentos de boa vontade para realizar o melhor em favor de nós mesmos e daqueles que estão próximos de nós, e daqueles por quem oramos, por quem intercedemos a Deus pela sua saúde, pela sua paz, pelo seu soerguimento, pela sua confiança, para que não falte ânimo, né? Porque nesses momentos difíceis há um período de muita depressão, de muita falta de ânimo físico e também espiritual. Então, que não nos falte o ânimo, que tenhamos coragem para enfrentar esses momentos difíceis e que possamos contar uns com os outros, porque somos irmãos, somos uma família. Esse grupo é uma família. Aquilo que podemos, nós fazemos. Então, estamos abertos para poder ajudar
interceder por cada um, junto a Deus, aos benfeitores. E é isso, irmãos. A mensagem de hoje é essa. Desculpe se foi mais assim rapidinho e também alguns pontos eu não toquei, porque até esqueci meu papel lá na sala, com esse probleminha que deu aqui antes de começar o estudo, pela nossa preocupação, né? Nós deixamos lá na sala. Mas eu acho que, lendo o Evangelho, esse capítulo 2, nós podemos tirar muito proveito. Eu espero que vocês leiam, porque é muito importante que a gente possa ler os itens do capítulo para aprofundar mais aquilo que nós conversamos aqui. Então, eu trouxe esse vídeo para nós terminarmos o nosso estudo. Você já velejou? Sim. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos, até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Você Deu para escutar direitinho? Deu. 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 Paulo de Tarso. Então, irmãos queridos, agradeço a vocês a oportunidade desse estudo, dessa conversa, né? Dessa reflexão. Agradecemos sempre a Deus pela oportunidade que nos dá sempre de superar as dificuldades. E te rogamos, ó Jesus, nesses dias difíceis pelos quais passamos, de tanta dor, de tanto sofrimento no mundo, que tu possas estender as tuas mãos, derramando as bênçãos da cura, da saúde, do fortalecimento espiritual, do fortalecimento físico, abrandando as dores, limpando as almas do sofrimento e trazendo a paz revigorante, envolvido pelo teu amor. Dá, Senhor, a cada um a paz que necessita, a luz e a força. Que possas envolver a todos os nossos irmãos na tua paz, no teu amor, estendendo àqueles que estão hospitalizados, envolvendo a nossa irmã Fátima e a sua irmã Miriam. Que as tuas bênçãos se façam sobre elas e sobre todos aqueles que estão enfermos. Que a tua luz se faça, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus, amigos. Obrigada pela oportunidade. Desejo uma ótima semana a todos. Obrigado, Valéria. Muito obrigado. Boa Páscoa a todos, amor. Boa Páscoa para vocês. Tchau, gente. Feliz Páscoa para todo mundo.
Para Feliz vocês também. Páscoa, Valéria. Boa Beijo em Páscoa para todos. vocês. Fiquem com Boa Páscoa para todos. Obrigada, Valéria. Fiquem com Deus. Sim. Vou Tchau. encerrar, Fica tá, com gente? Deus. Boa sorte aí com o seu Tá, marido. feliz tá? Páscoa. Obrigada. Uma melhor. Boa tarde, viu? Boa Boa Páscoa. Boa para todos amanhã. Páscoa para todos. Boa Páscoa. Obrigada, Tchau. igualmente. Fiquem com Deus. Tchau.